Essa imagem forte, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão de hoje. Eu tô super animada para nossa discussão. Eu também. O material que temos na mesa hoje é um compilado simplesmente riquíssimo, não é? Totalmente. Ele passa por vídeos educativos que dissecam as regras matemáticas da poesia, mergulha em análises biográficas de grandes autores brasileiros. E culmina em trechos viscerais, assim, de poemas que mudaram a nossa história. Exato. A nossa missão nesta exploração detalhada é descobrir como a literatura funciona simultaneamente como uma máquina meticulosamente projetada, a métrica, e como um espelho vivo da alma de uma sociedade. E olha, é um ângulo de observação fascinante, porque normalmente existe aquela tendência de tratar a literatura apenas como pura inspiração, sabe? Aham. Como se fosse uma coisa mágica. Exato. Como um transe místico onde o autor simplesmente derrama emoções no papel. Mas o que os documentos de hoje nos mostram é que o impacto emocional, aquele soco no estômago que um bom poema provoca, raramente é um acidente. Não tem nada de acidente. Não mesmo. Ele é o produto de uma engenharia rigorosa, de uma mecânica de precisão operando nos bastidores de cada verso. Certo, vamos destrinchar isso. Antes de entrarmos nas dores e nas trajetórias desses autores, a gente precisa entender a tecnologia que eles tinham em mãos. A famosa métrica poética. Isso. O material foca muito na diferença entre a sílaba gramatical e a sílaba poética. E para quem nos ouve, acho que a melhor forma de visualizar isso é pensar no trabalho de um DJ mixando faixas ao vivo. Boa analogia. Porque o que importa para o DJ não é a partitura escrita lá no papel. O que importa é encaixar a batida, o som, o tempo da música, certo? É o som que manda. E a poesia opera nessa mesma frequência. O foco é estritamente o som e a respiração, e não a ortografia engessada. Essa distinção muda tudo na forma como a gente lê. A gramática serve aos olhos, mas a poesia ela serve aos ouvidos. Com certeza. E as regras que governam essa contagem poética são essencialmente fisiológicas. A regra de ouro apresentada na nossa pesquisa é que a contagem das sílabas em um verso para, de forma bem abrupta, na última sílaba tônica da última palavra. Tudo que vem depois evapora. Exatamente. Aquela sobra sonora fraca, as sílabas átonas finais, não entram na conta porque a energia do fôlego já foi entregue. O peso do verso está ali. O exemplo que o material traz do Vinícius de Moraes ilustra isso perfeitamente, com a frase "ó minha amada". Que classicamente tem 6 sílabas gramaticais. Isso, 6 gramaticais. Mas na poesia, a palavra final é amada. O pico de energia sonora está no má. O dá final é apenas um suspiro. É só o ar saindo. Então o verso tem apenas 4 sílabas poéticas e não 6. E a coisa fica ainda mais fluida com a segunda regra, né? Aquela que determina a união das vogais. A famosa sinalefa. Se uma palavra termina com uma vogal fraca e a próxima começa com uma vogal ou um H mudo, elas se fundem. Como no exemplo Cheios de Adeus. O che abraça o a de adeus, virando um som só. Exato. Cheire a Deus. Mas confesso que isso levanta uma dúvida na minha cabeça. Por que complicar tanto? Não seria muito mais fácil escrever de forma livre desde o início? O que parece uma complicação é, na verdade, a busca por um controle rítmico absoluto sobre quem está lendo. Como assim? Quando o poeta força essas fusões, como no caso do de Adeus, ele está mimetizando a fala natural humana, que emenda palavras o tempo todo. Mas ele coloca isso dentro de uma gaiola de contenção rítmica. Ah, faz sentido. Ele controla a nossa respiração. Exato. E a terceira regra reforça bem essa prioridade sonora. Letras como os 2 R's ou os 2 S's, que a gramática nos ensina a separar rigidamente em 2 sílabas distintas na hora de escrever, na poesia elas permanecem coladas. O material até cita um poema do Carlos Drummond de Andrade sobre isso, não é? Cita sim. Sonoramente, um R duplo é uma única onda de som contínua. Separar isso seria uma artificialidade visual, e a poesia exige a verdade acústica. E a partir dessas pequenas peças sonoras, os poetas vão montando estruturas enormes.
A gente tem versos de 5 sílabas poéticas, que são as redondilhas menores, E os de 7, as redondilhas maiores. que tem aquele ritmo quase de cantiga popular, né? Algo que imita o caminhar ou as batidas do coração. É super orgânico. Mas também temos as medidas maiores, os versos de 10 sílabas, os decassílabos, ou os de 12, que são os alexandrinos. Esses exigem um fôlego muito maior, não é qualquer um que faz. Verdade. Eles carregam uma gravidade épica. E podem ser isométricos, com a mesma medida do início ao fim, como fazia o Casimiro de Abreu, ou versos livres, sem ordem rígida, mas ainda assim com um ritmo muito próprio. Agora, sabendo de toda essa matemática pesada, a pergunta inevitável é: quem é que tinha o domínio mental para manipular toda essa técnica e, mais importante, qual foi o preço pessoal de fazer isso? É aí que a história pesa. Muito. O que nos leva ao homem que citei logo na abertura da nossa imersão, o genial Cruz Souza, o pioneiro do simbolismo no Brasil, autor de obras incríveis como Missal e Broquês. Se conectarmos isso ao quadro geral, a trajetória do Cruz Souza é um daqueles pontos da história onde o requinte intelectual e a brutalidade social colidem de frente, e a batida é forte. Muito forte. Ele nasceu em 1861, lá em Florianópolis, e era filho de ex-escravos. Ou seja, pelas estatísticas daquela época, o futuro dele estava traçado para a exclusão total. Mas ele teve uma virada, porque recebeu uma educação altamente erudita que foi financiada pelos ex-proprietários dos pais dele. O resultado disso foi um homem de um intelecto assustador. Ele dominava idiomas, filosofia e todas as complexidades estéticas da literatura europeia. Chegou até a atuar como diretor de um jornal abolicionista. O problema, e isso me deixa particularmente revoltada ao ler os relatos do material, é que esse cérebro brilhante não serviu como um escudo contra a cor da própria pele num país estruturalmente racista. De forma alguma. A sociedade não ia deixar ele passar ileso. Ele chegou a ser nomeado promotor público na cidade de Laguna. Imagina um cargo de extrema autoridade e prestígio na época. Mas a nomeação foi barrada. E o motivo, documentado, não teve absolutamente nada a ver com falta de competência. Foi puramente o fato dele ser negro. A elite local simplesmente não aceitou a ideia de ser processada ou julgada por um homem negro. É um apagamento institucional brutal de todo o mérito que ele construiu com tanto esforço. Essa íntima e biológica, que é francamente ainda mais devastadora. A vida pessoal dele foi marcada por lutos sucessivos. Ele se casa com Gaveta Gonçalves, mantendo aqui a grafia peculiar que consta nas nossas fontes, e o casal tem 4 filhos. E aqui a história se torna quase insuportável de ler. Porque as 4 crianças morrem na primeira infância, todas vítimas de tuberculose. Todas. É inimaginável. Perder um filho já destrói o alicerce de qualquer pessoa. Mas perder 4, para a mesma doença, assistindo ao definhamento lento dentro da própria casa. Eu não consigo nem dimensionar a dor. E a esposa dele, a Gaveta, obviamente não suporta esse luto contínuo. Ela desenvolve transtornos mentais gravíssimos. E o Cruz Souza passa a ser o cuidador exclusivo dela, trancado nessa atmosfera de luto crônico, doença e delírio. Até que ele mesmo acaba morrendo de tuberculose pouco tempo depois, aos 36 anos. Muito jovem. O que me traz a um impasse absoluto e queria ouvir sua visão. Pode falar? Se a vida desse cara era um abismo de dor e caos em todas as frentes, por que ele escolheu escrever justamente sob a estética do simbolismo? É uma ótima pergunta. Porque é um movimento etéreo, voltado para os sonhos, para a transcendência, e com uma métrica absurdamente engessada e difícil. Por que não abraçar o caos e escrever de forma livre, rasgada? Pois é. Mas essa é a grande chave para entender a genialidade da obra dele. A forma poética rígida, essa obsessão pela palavra lapidada e pelas sonoridades ricas do simbolismo, não era uma fuga fútil. Não. Não. Era um instinto de preservação. Pensa bem, quando o mundo exterior é uma sucessão incontrolável de racismo, luto e loucura, a única coisa sobre a qual Cruz Souza tinha controle absoluto era a página em branco. Caramba! Ele controlava as palavras, já que não podia controlar o mundo? Exato. Ele podia não conseguir salvar os filhos ou curar a esposa, mas ele podia garantir que a 10ª sílaba do seu verso caísse perfeitamente no lugar planejado.
A estética rigorosa era a arquitetura que impedia a mente dele de desmoronar de vez. Era a ordem contra o caos. A métrica como uma âncora psicológica. Isso é muito pesado e bonito ao mesmo tempo. Sim. E mostra o poder da estrutura literária. Mas, enquanto Cruz e Souza processava as feridas deixadas pelo período escravocrata através desse refúgio estético, o nosso material mostra que outro poeta pegou essa mesma tecnologia de versos e rimas e foi para um caminho completamente oposto. Um caminho muito mais frontal. Exatamente. Em vez de construir uma fortaleza interna, ele construiu um palanque gigantesco de denúncia. E aqui é que a coisa fica realmente interessante porque entramos no universo visceral do Castro Alves e o monumental poema O Navio Negreiro. Um marco absoluto. E antes da gente dissecar esses versos, eu acho importante fazer um alinhamento rápido com o nosso público. Fundamental. Ao olharmos para esse texto com todas as suas pesadas denúncias ao Estado da época e os temas fortemente abolicionistas, a nossa lente aqui é estritamente documental, certo? Sim, nossa função não é tomar partido. Perfeito. Não se trata de endossar ou criar atritos com visões políticas do presente, sejam elas de direita ou de esquerda, mas sim de observar de forma imparcial como a arte foi usada como uma ferramenta de choque no seu próprio tempo histórico, retratando o que estava nas fontes. Bem pontuado. E o que o Castro Alves opera nesse poema é uma aula magna de manipulação da percepção do leitor. Ele não começa o poema esfregando a dor na nossa cara. Não mesmo, o começo é até bem pacífico. Ele usa a técnica da justaposição. Os primeiros versos são de uma beleza quase anestésica. Ele descreve o oceano aberto de forma sublime. O mar é retratado como uma dourada borboleta, um vasto espaço de liberdade absoluta onde a luz do sol brinca nas ondas. E o ritmo inicial ajuda muito nisso, né? Demais. O ritmo dos versos iniciais é amplo, lento, evocando a respiração tranquila do mar e o voo do albatroz. Tudo parece calmo. E essa beleza inicial é uma armadilha perfeita. Porque, de repente, sem nenhum aviso prévio, a perspectiva do poema despenca lá do céu azul direto para o convés da embarcação. E o choque visual e auditivo é simplesmente brutal. Ele chama aquele cenário de um sonho dantesco. Homens negros e mulheres acorrentados, obrigados a dançar no escuro e na sujeira do porão. Mulheres com tetas magras, a exaustão física total. Crianças esqueléticas tentando beber leite em mães já exaustas e secas e acabando por beber sangue. É uma imagem fortíssima. E coroando todo esse inferno, a figura do capitão, ali no meio da névoa do mar, rindo e ordenando aos marinheiros, fazei-os mais dançar. Enquanto o chicote estala nas costas das pessoas. É aterrador. A mecânica por trás do horror construído pelo Castro Alves é brilhante do ponto de vista literário. Ele cria um contraste que dói, né? Sim, ele contrasta a memória daquelas pessoas, um povo que na vastidão de suas terras originais era livre e caçava leões, com a redução absoluta à miséria, a condição de carga aprisionada na férrea lúgubre serpente, que é como ele chama o navio. É a liberdade infinita esmagada contra o confinamento extremo. E o eu lírico transborda de tanta indignação que ele chega a encurralar a própria divindade. Ele grita, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Nossa, me arrepia só de falar. Mas me tira uma dúvida, como aquela matemática invisível das sílabas que discutimos no início atua nesse poema específico? Porque, lendo esse trecho em voz alta, parece que o próprio texto perde a estabilidade, a gente fica quase sem fôlego. Exatamente o que acontece. A métrica se adapta ao desespero da cena. Nos momentos de agonia, quando ele descreve a dança forçada sobre o açoite